Bom dia a todos. Passamos a falar ao vivo da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, do plenário da Câmara, de onde a Rádio Caxias 930M 93.5 FM e também a revista O Caxiense passam a transmitir o debate entre os candidatos à presidência do Sindiserve, o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. O Sindiserve, na eleição neste ano de 2012, tem 3 candidatos: Vânia Canuto Ecker, da chapa 1, Mariane Trave Seconello, da chapa 2, João Dorlan da Silva, da chapa 3. Uma das mais tradicionais entidades sindicais aqui de Caxias do Sul, pelo tamanho, pela importância no dia a dia da comunidade, se junta a 2 veículos tradicionais, genuinamente caxienses, a Rádio Caxias e a revista O Caxiense, para promover esse debate na manhã deste sábado. Repetindo, você pode acompanhar o debate através dos 93.5 FM da Rádio Caxias, dos 930M da Rádio Caxias e também do site ocaxiense.com.br. O debate, envolvendo os 3 candidatos à presidência do Sindiserve, vai se estender até às 10 da manhã e foi dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, além da abertura e da apresentação dos candidatos, a gente vai ter perguntas que serão colocadas e sorteadas, perguntas que foram feitas pelos servidores municipais aqui de Caxias do Sul, pré-selecionadas pela organização do debate, pela comissão eleitoral, e que serão colocadas aos candidatos. Na segunda etapa, essa segunda etapa será constituída em perguntas entre os candidatos, onde um candidato pergunta e os outros 2 respondem. A terceira etapa será feita de perguntas diretas entre os candidatos, um candidato pergunta para o outro, e a quarta e última etapa é o encerramento do programa, o encerramento do debate e também as despedidas dos candidatos. Todos estão convidados a participar conosco e acompanhar essa transmissão. Vamos de imediato à primeira etapa, a primeira movimentação que teremos, que é a apresentação dos candidatos, onde cada um vai ter 2 minutos para fazer uma apresentação pessoal e colocar os motivos que levaram a fazer essa candidatura à presidência do Sindiserve. Cada candidato vai ter 2 minutos nessa primeira exposição e sempre, em todos os momentos em que houver um tempo colocado à disposição dos candidatos, sempre quando faltarem 10 segundos para o encerramento do tempo, eu vou avisar e depois um sinal sonoro vai avisar os candidatos do encerramento do tempo. Pelo sorteio que foi feito, com a organização do debate, com a comissão eleitoral, a primeira a fazer a apresentação hoje é a candidata Vânia Canuto Ecker, da chapa 1, que tem 2 minutos. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia, Alessandro Valim. Bom dia a todos os ouvintes, servidores aqui presentes, candidatos. Eu sou Vânia Canuto Ecker, professora, servidora pública há 23 anos. Nesses 23 anos, eu trabalhei em vários setores da prefeitura, atuando na educação, em várias funções diferentes, com educação como professora, assessora pedagógica na SMED. Atuei com crianças, adolescentes e adultos, na educação especial, na EJA, coordenação pedagógica, biblioteca, apoio pedagógico, vice-direção e direção. Assessora pedagógica, além de trabalhar com projetos na área de segurança alimentar. Um dos últimos trabalhos, do qual eu me orgulho muito, foi na direção da Escola Luciano Corsetti, a qual fiz 2 gestões consecutivas e encerrou no ano passado. Uma comunidade com mais de 1.300 alunos e que me deu uma boa base de gestão e administração, bem como num trabalho comunitário. Durante esse tempo na escola, tive um trabalho de desenvolvimento de liderança. 10 segundos. Aprendi bastante e me constituí como um perfil de líder e de gestão. Tempo esgotado, obrigado. Quero levar para o sindicato na administração. Obrigado, Vânia. Nosso tema é participação tempo esgotado, e respeito Vânia. com o servidor. A segunda
a falar aqui no debate, pelo sorteio que foi feito com a organização, é a candidata Mariane Trave Seconello. Mariane, bom dia. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar o nosso mediador Alessandro, aos colegas que estão aqui hoje na plateia, aos demais debatedores e aos ouvintes da Rádio Caxias, em especial aos servidores e servidoras municipais. Então, meu nome é Mariane Trave Seconello, eu sou da Secretaria de Recursos Humanos, servidora há 7 anos e represento a Chapa 2, que é formada por homens e mulheres de diversos locais, diversas secretarias, que tem um objetivo comum, que é a defesa dos interesses dos servidores. Nós temos o apoio e a composição de 11 dos 18 atual componentes da atual direção, e a gente conseguiu mesclar essa renovação com a experiência de quem já esteve no sindicato. Eu gostaria de ler, então, os nomes que compõem a chapa rapidamente, na verdade, uma parte, porque o grupo é muito maior que isso. Então, a nossa vice-presidenta é a Rita Mosquen, compõe a chapa também o Francisco Correia, o João Everaldo, a Cláudia Calone, a Rosângela Correia, o João Ferreira, o James, o Alceu Oliveira, Baltira, Jairo Jacobsen, Alvoni, Cláudia Freitas, Eden Pires, Lilian Giacomin, Marília Emerim, Paula Ode, Rosana Vieira, Rúbia Gomes, Cirlei Biasoli, Vitorino Borghetti, Eduardo Kumpfer, Lívia Simas, Clarice de Freitas, Rosângela Trindade e muitos outros companheiros que estão conosco também. Então, nosso principal objetivo é ter um sindicato combativo, a serviço dos interesses dos servidores, porque nós acreditamos que o maior patrimônio que a gente pode ter são os nossos associados, e o nosso principal objetivo é a valorização da nossa categoria. Então, essa é a Chapa 2. Muito obrigada. Mariane Trave Seconello, candidata da Chapa 2, pela ordem do sorteio. Agora vai fazer a apresentação o candidato João Dorlan da Silva, da Chapa 3. João Dorlan, bom dia. Bom dia, Alessandro. Bom dia, colegas servidoras candidatas Mariane, Vânia, colegas servidores que nos acompanham, Jornal Caxiense, Rádio Caxias, os ouvintes da Rádio Caxias AM e FM, e a todos os servidores que estão sintonizados e acompanhando esse debate, que é um momento de demonstração que a categoria dos servidores municipais faz a diferença na nossa cidade. São trabalhadores, homens e mulheres, que se dedicam com muito empenho, com muita garra, para fazer essa cidade cada vez mais justa, solidária, que, de fato, atenda aos interesses da comunidade. Eu tenho o orgulho e a satisfação de estar à frente de um sindicato que tem história de lutas, que é referência não só no Estado, como no país. Tenho orgulho de participar de uma equipe que, de fato, é a maioria da atual direção. Então, nós estamos indo à reeleição na presidência, com o João Dorlan, na vice-presidência, com o Luciano Pico, nosso diretor da Escola Fioravante Weber, com o Carlos Spiandorello, que é o nosso diretor financeiro já pela segunda gestão, com o Coimbra, com o Marcos, com a Maria Marlene, com todos os outros integrantes da nossa direção. Temos feito um trabalho de forma séria, de forma responsável, não esquecendo a principal bandeira da entidade, que é a luta sindical, que é, de fato, nós conseguirmos construir condições de trabalho para todos, e este ano foi a referência, um marco histórico, não só a sede própria, que foi o sonho de 22 anos, mas principalmente garantirmos em ano eleitoral a antecipação da inflação 10 segundos. Com um ganho real. Estamos com muita humildade, reconhecemos que não fizemos tudo, temos muito o que fazer, e através da unidade da categoria, juntos seremos mais fortes. Tempo esgotado. Obrigado aos candidatos nessa primeira etapa da apresentação dos candidatos à presidência do Sindiserve de Caxias do Sul. Agora a gente vai à etapa das perguntas dos servidores, perguntas que foram feitas e enviadas previamente à Comissão Eleitoral, pré-selecionadas e avaliadas pela Comissão Eleitoral, e agora serão colocadas à disposição dos candidatos. Cada um deles vai responder uma pergunta por vez, sendo que cada um vai responder 2 perguntas. Terão 1 minuto e meio para responder cada uma dessas perguntas. A primeira, pela ordem do sorteio, a fazer a resposta, dar a resposta, é a candidata Mariane Trave Seconello. Vou fazer o sorteio, uma das perguntas. A pergunta sorteada é a seguinte, Mariane.
Qual o projeto para ajudar os professores? Há muitos professores adoecendo com estresse, pressão, problemas nas cordas vocais, depressão, bullying, etc. Trabalhamos em bairros, nas periferias, com alunos com problemas de desequilíbrio emocional, má conduta, violência, etc. Só temos direito a sair para consultas uma vez por mês durante o período de aula, sendo que para o tratamento com fonoaudióloga e psicologia necessita uma vez por semana. Essa pergunta, então, Mariane, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, evidentemente, todos os professores, os profissionais da educação sabem que é em decorrência das más condições de trabalho que isso está acontecendo, que os servidores, os professores estão doentes, né? Isso decorre principalmente das más condições de trabalho que nós encontramos nas escolas. Tem muitas condutas que não estão sendo bem conduzidas pela secretaria, a questão da inclusão, o papel das monitorias, a violência escolar, o excesso de alunos em sala de aula. E programas que são muito importantes, como o programa Vinculação, acabam não se efetivando. E isso acaba sendo muito triste, porque nós encontramos nossos professores e profissionais de educação fazendo contagem regressiva para se aposentar. Então, nós precisamos urgentemente combater essas más condições de trabalho e fazer estudos sobre realmente por que as pessoas estão se afastando por motivo de doença, e ter exatamente esses números para nós podermos combater as causas, apesar de nós já sabermos quais são. Então, porque logo todos os nossos servidores vão estar doentes, né? E dizer que, no caso que foi exposto ali, se existe uma ordem de serviço por parte da secretaria que reduz o número de consultas, essa ordem é inconstitucional. Nenhum laudo médico pode ser contestado. Então, essa professora poderia ter procurado a ajuda do sindicato, porque ela tem um direito constitucionalmente garantido. Tempo esgotado. E seria defendida pelo sindicato. A próxima pergunta é para, segundo a ordem de sorteio, para o candidato João Dorlan. A pergunta é a seguinte, Dorlan. O que você fará para melhorar o IPAM? 1 minuto e meio para a resposta. Fico feliz com a pergunta, tendo em vista que a gente já tem um acúmulo de trabalho na luta contra a má gestão do IPAM Saúde. Inclusive, este ano a entidade encampou uma luta em defesa do IPAM é nosso. O IPAM Saúde, lamentavelmente, ao longo dos últimos anos, tem acumulado sucessivos déficits no que se refere à questão administrativa e financeira. Não só a questão administrativa e financeira não está sendo feita de maneira correta e competente, mas nós estamos a cada dia tendo um plano obrigatório que está não oferecendo e garantindo direitos a todos os segurados. A cada dia os sindicatos têm recebido informações e denúncias de médicos e profissionais especialistas se descredenciando do IPAM. O IPAM Saúde é o plano de saúde de todos os servidores. Quem mantém esse IPAM são os servidores e a comunidade. Nós temos que ter a responsabilidade de cobrar da prefeitura uma solução urgente, porque o IPAM já está na UTI. Entendemos que o seminário técnico para definir os rumos do IPAM é urgente, fazem 2 anos que a prefeitura promete e não faz, e defendemos que a gestão do IPAM tem que ser competente e profissional, sem redução de direitos. A luta para o IPAM é nossa, é uma luta de todos e de todas. O candidato João Dorlan, fazendo a resposta da segunda pergunta colocada pelos servidores. A terceira pergunta, pela ordem do sorteio, vai para a candidata Vânia Canuto Ecker. A pergunta é a seguinte, Vânia. Se eleita, como será conduzido o processo de construção do plano de carreira dos servidores? 1 minuto e meio para a resposta, Vânia. O plano de carreira, ele não é da responsabilidade ele não é diretamente da responsabilidade do sindicato. Ele é da responsabilidade da administração. O sindicato é quem tem que estar fiscalizando, tem que estar diretamente incentivando, tem que estar do lado, tem que estar cuidando para que esse plano de carreira ele seja um plano de carreira que contemple realmente os interesses do servidor, que tenha dentro dele realmente garantido aquele plano de carreira que contemple a formação que hoje o nosso servidor já tem, que é a questão da formação
que contemple aquela formação das especializações. Hoje nós temos especializações, temos os mestrados, professores que têm, inclusive, doutorado. Não só os professores, mas todos os servidores têm direito a plano de carreira. É isso que nós temos que estar do lado. O plano de carreira tem que ser construído com a rede e não dentro dos gabinetes. É isso que tem que ser construído com a participação de todos. Obrigado. Candidata Vânia Canuto Ecker, você está acompanhando aqui na Rádio Caxias e na revista O Caxiense o debate entre os candidatos à presidência do Sindiserv, o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Vamos à segunda rodada de perguntas dos servidores. Na ordem do sorteio agora, o primeiro a responder é o candidato João Dorlan, que vai responder a seguinte pergunta, Dorlan. Tenho conhecimento de uma colega professora que foi processada pela mãe de um aluno por algo insignificante, onde ela precisou gastar com advogado, tratamento psicológico, pois entrou em depressão, além de ter que sair das funções na escola, tendo prejuízo financeiro imenso por algo que aconteceu durante o expediente de trabalho. Qual o projeto para proteger os professores em uma situação como essa? 1 minuto e meio para a resposta, Dorlan. Lamentavelmente, as condições de trabalho que a Prefeitura e que a mantenedora SMED apresenta para os nossos professores não são as melhores. Não tem ações efetivas para garantir a segurança e a tranquilidade para os nossos profissionais, repassar os conhecimentos aos nossos alunos. Em contrapartida, o sindicato tem feito inúmeras ações nas campanhas salariais, cobrando da Prefeitura medidas efetivas de combate à violência escolar, para garantir que nossos professores tenham as condições para atuar. Para vocês terem uma ideia, nesse exato momento, na Escola Nova Esperança, está ocorrendo um ato em defesa da paz. E o sindicato só não está presente porque está aqui nesse momento, mas o carro da entidade está lá à disposição da escola, dos professores e de toda a comunidade escolar, porque na semana que passou uma professora foi agredida, como foi relatado aqui, parecido com a pergunta, por uma mãe de um aluno. Nós não podemos mais permitir que essa situação se agrave. Então, nós precisamos, de fato, garantir a assessoria jurídica. O sindicato já está garantindo para esse profissional, mas cobrar da SMED, do município, que garanta a segurança e as condições de trabalho para os nossos professores. 10 segundos. Nossos professores têm que ter condições efetivas de trabalhar em paz no ambiente de trabalho. Obrigado, candidato João Dorlan, respondendo as perguntas dos servidores. Pela ordem de sorteio agora, Vânia Canuto vai fazer a resposta. Da seguinte pergunta, Vânia. O que a senhora já fez em prol do sindicato? Já participou de algum cargo? Participa das assembleias? Se envolve com os assuntos do sindicato? Ou isso só acontece em campanha eleitoral? 1 minuto e meio para a resposta, Vânia. Eu sempre fui associada do sindicato, desde que me conheço como servidora pública, participo das assembleias, sempre me envolvi nas discussões dos servidores e sou professora de educação de jovens e adultos, tive dificuldade de participar de algumas assembleias ultimamente, mas, nos meus cargos de liderança, sempre facilitei muito a vida dos professores para estarem presentes e fazerem parte das discussões funcionais. Isso sempre foi uma discussão e uma vontade pessoal para que estivessem sempre presentes nessas discussões. Também, enquanto presidente da comissão de diretores, participei diretamente das discussões, fazendo essas discussões, inclusive em parceria, fazendo parceria nessas discussões, lado a lado com o sindicato, para fazer conquistas, por exemplo, do FG dos diretores, que hoje é uma conquista, né? De toda a equipe dos diretores que existe na rede, foi uma conquista feita junto com o sindicato. Obrigado, candidata Vânia Canuto Ecker. Agora, para fechar a série de perguntas dos servidores colocadas aqui neste debate dos candidatos à presidência do Sindiserv, a última pergunta, pela ordem de sorteio, para a candidata Mariane Trave Seconello.
Qual a principal causa a defender e qual é o plano de ação que pretende executar para conquistar isso? 1 minuto e meio, Mariane. Bom, a principal causa que a Chapa 2 vai defender é a valorização dos servidores. Isso não se dá apenas em palavras, mas de dentro para fora. Nós nos sentimos valorizados quando nós temos nossos direitos garantidos, quando nós avançamos nas conquistas, quando nós temos condições de trabalho e uma remuneração adequada. Quando nós temos um sindicato democrático, combativo, sempre de portas abertas para os servidores. Nós vamos ser valorizados através das lutas que a Chapa 2 vai fazer de forma combativa e participativa, né? Como, por exemplo, a questão do plano de carreira, da manutenção da trimestralidade, da sustentabilidade do FAPES, da equiparação salarial entre os cargos antigos e os novos, da isonomia de insalubridade nos locais de trabalho, chega de um receber 20%, outro 40%, outro não receber nada, da revisão do auxílio alimentação para que seja pago nas 2 matrículas e também nas licenças, da regulamentação da aposentadoria especial para quem trabalha em locais insalubres e perigosos, da gratificação de difícil acesso para todos os servidores, da gratificação de plantão para todo mundo que trabalha nesse regime, no combate à terceirização. Nós vamos denunciar a sobrecarga de trabalho que afeta a saúde dos nossos servidores. Nós, da Chapa 2, acreditamos que nós merecemos muito mais, nós merecemos valorização. Obrigado aos candidatos. Está finalizada esta primeira etapa. Está finalizada esta primeira etapa do debate. Lembrando que a gente pede a colaboração dos presentes aqui no plenário para que as manifestações sejam comedidas, né, para que não se atrapalhe o andamento do debate. Na segunda etapa do debate, a gente vai ter perguntas entre os candidatos. Cada candidato vai ter direito a fazer uma pergunta que vai ser respondida pelos outros 2 candidatos. São 30 segundos para fazer a pergunta e depois 2 minutos para cada um dos outros candidatos fazer a resposta, com uma réplica final para aquele que fez a pergunta de 30 segundos. Pela ordem que foi determinada no sorteio feito durante a semana, com as coordenações, a primeira a perguntar é Vânia Canuto. Depois Mariane Seconello vai responder e João Dorlan também vai responder nessa ordem. Vânia, 30 segundos para fazer a pergunta. Dorlan e Mariane, presidente e secretários atuais do Sindicerv. Hoje, vocês foram eleitos, né? Vocês salientam sempre muito a palavra juntos, foram eleitos com esse slogan, né? Expliquem para nós por que vocês estão separados em 2 chapas. Essa pergunta colocada pela candidata Vânia Canuto. Cada um dos candidatos vai ter 2 minutos cada um para fazer a resposta, começando por Mariane Seconello. Bom, eu respondo essa pergunta com muita tranquilidade, né? Nós estávamos juntos durante toda a gestão e agora, na época das eleições, né, no último período, nós estávamos nos reunindo, fizemos a avaliação da gestão, iniciamos a nossa proposta, o nosso programa, porque é a partir daí que a gente monta uma chapa. E começamos a perceber que alguns integrantes da atual Chapa 3 não estavam participando das reuniões, mas estávamos reunindo enquanto direção e começando a ampliar o nosso grupo. Fizemos as propostas, então, e nos últimos dias, então, no momento de formação da chapa, essas pessoas começaram a não participar, e na quinta-feira, quase, né, véspera da inscrição da chapa, o nosso, né, candidato a presidente da Chapa 3 e os demais integrantes da Chapa 3 não foram nessa reunião com toda a direção, que a gente coloca que são 11 dos 18 e outros departamentos, não compareceram. Então, na verdade, as divergências que nós tínhamos durante a gestão, divergências em relação a conduções autoritárias internas dentro do sindicato, a uma gestão tanto quanto personalista, acabaram se aflorando, né, no momento de formação da chapa. E, como eu costumo dizer para os nossos colegas, há males que vêm para bem, porque com isso a gente conseguiu, na verdade, o grupo, mesmo em 2 dias formando a chapa, nós conseguimos formar um grupo muito mais coeso, que tem um objetivo coletivo, que não é pessoal, e nós nos orgulhamos muito desse grupo que está conosco, porque nós conseguimos ampliar e diversificar muito mais a nossa chapa, ter homens, mulheres, nossa chapa é paritária,
e todo mundo tem o objetivo comum de defender os interesses dos servidores. Então, eu me orgulho desse grupo que nós formamos, né? E, bom, é males que vem para bem. Obrigado, candidata Mariane Seconello. Vamos agora a mais 2 minutos para a resposta do candidato João Dorlan. 2 minutos, João. Nós continuamos juntos. A atual direção, eleita até 31 de dezembro de 2012, está trabalhando dia a dia para defender e colocar o servidor em primeiro lugar. Agora, para nós, tem princípios que a gente não abre mão. O princípio da seriedade, da responsabilidade, da lealdade, da independência e autonomia da entidade sindical, de partidos, de correntes políticas e de governos, nós não abrimos mão. A atual direção, dos 25 integrantes, nós temos 12 que permanecem, estão indo à reeleição. Do total da chapa, são 25 e nosso material não diz, nosso material prova que a atual direção, de forma majoritária, construiu as propostas da reeleição e está imbuída no propósito de continuar trabalhando com seriedade, com responsabilidade, com transparência, com autonomia e independência de partidos e governos. Não iremos admitir, enquanto nós estivermos na direção do sindicato, interferências externas e formação de chapas em gabinetes da prefeitura ou gabinetes de vereadores e de partidos. Lamentamos que tamanho debate de alto nível que nós estamos fazendo tenha vindo para a discussão. Acho que a categoria quer responsabilidade e proposta de que rumo o sindicato vai ter para os próximos anos. Nós entendemos que o plano de carreira merece uma unidade de ação de toda a categoria, independente do pensamento divergente das pessoas. Para nós, Chapa 3, após as eleições, vamos procurar todas as chapas e juntos construir e mobilizar a categoria para construir o plano de carreira para todos os servidores. Primeira pergunta feita entre os candidatos. Agora a Vânia Canuto, que foi quem fez a pergunta, tem 30 segundos para uma réplica em relação às respostas dadas. Vânia. Se ocorreu a separação, é evidente que há divergências de ideias. O problema é que se essas divergências estão atingindo a instituição, tem divergências lá internas da instituição, é isso que nos preocupa. E para nós, a nossa equipe, ela preza e ela tem um mote na questão da responsabilidade, do trabalho de equipe, do não personalismo, do ego, de vaidades, da questão da responsabilidade. Muito obrigado. Na segunda ordem agora, das perguntas, na segunda série de perguntas dessa segunda etapa, no debate dos candidatos à presidência do Sindserv, quem vai fazer a pergunta é Mariane Seconello, Mariane Trave Seconello, pela ordem, depois João Dorlan e a Vânia Canuto vão responder. 30 segundos para fazer a pergunta, Mariane. Bom, a Lei de Acidente de Trajeto regulamenta o acidente de trabalho no percurso entre a residência e o local de trabalho, que é um direito que os seletistas já possuem. Se algum acidente acontecer no percurso entre a residência do servidor e o local de trabalho, as despesas médicas decorrentes do acidente serão custeadas pelo ente empregador. 10 segundos. E haverá a configuração do acidente de trabalho. Qual a importância desta lei para vocês? Bom, pela ordem feita pelo sorteio, o primeiro a responder essa pergunta é o candidato João Dorlan, que tem 2 minutos para a resposta, Dorlan. Fico feliz com a pergunta, porque é um dos legados do próximo prefeito para resolver para o próximo período. A questão da lei, que está sendo construída de forma colegiada, numa comissão paritária, da lei do acidente de percurso, já vem de 3 anos. Nós estamos colocando na pauta salarial e, infelizmente, o governo não tem interesse de fazer uma lei tão fácil que é pegar o que tem na CLT e traduzir aqui para o município. Garantir que todos os nossos servidores tenham o direito de, quando se ter um acidente de percurso entre o trabalho, entre a casa e o trabalho para casa, seja garantido. Mas não é só esse legado que o prefeito Alceu vai ter a partir de janeiro. Tem a lei do assédio moral, que é importante ferramenta de defesa de todos os servidores. Está pronta. Nós ajudamos a construir essa lei. Só falta a vontade política do prefeito atual em mandar para a Câmara, que não vai mandar,
vai deixar agora para o próximo prefeito. Então, entendemos, seja a lei do assédio moral, seja a lei do acidente de percurso, seja a lei que vai garantir a extensão de direito, difícil acesso para todos os servidores do interior, da saúde, da subprefeitura, sejam garantidos, e o espaço de discussão é as negociações com o prefeito municipal. Lamentavelmente, em diversos momentos com a administração, ela não tem sido sensível em atender às demandas dos servidores. Da mesma forma, com relação à gratificação de escolaridade, que foi estendida este ano, só que deixou de fora uma parcela importante da categoria, que é os servidores que estão em estágio probatório e os servidores que são seletistas. Entendemos que o caminho da negociação e da pressão democrática tem que ser exercido pela entidade, e a categoria tem que se mobilizar para garantir esses direitos. Obrigado, candidato João Dorlan, fazendo a resposta à pergunta. Agora, pela ordem do sorteio, 2 minutos para que a candidata Vânia Canuto possa fazer a resposta. Vânia. Muitas das negociações que estão ali estão paradas, né, há bastante tempo, para serem negociadas. É bem o que o Dorlan está falando. A lei ali, negociada há bastante tempo, lei de acidente de percurso, algo que nem se precisa falar. Evidente que não há um interesse em estar aprovado. O trabalhador precisa dessa aprovação. Não tem o que a gente está discutindo. E nós temos interesse total em estar garantindo esta lei. Nós vamos negociar diretamente com a administração e estar garantindo esta aprovação. Da mesma forma como foi colocado a lei do assédio moral. Porque tem pessoas que estão colocando por aí que a gente não tem interesse com a lei do assédio moral. Nós temos interesse com a lei do assédio moral, que está, inclusive, nas nossas propostas, está no nosso material. Nós temos interesse, sim, com todas as leis que protejam o trabalhador, que protejam o servidor. Nós temos interesses em que todas as proteções para o nosso trabalhador, com o servidor, tenham interesse, e não que fiquem estagnadas como as negociações que estão em... O problema está que as negociações elas estão sendo feitas e elas ficam estagnadas pela forma arrogante, às vezes, como elas estão sendo feitas. É isso que está acontecendo. As negociações elas não seguem adiante pela forma como elas estão sendo conduzidas. Tempo esgotado. 30 segundos para a réplica, candidata Mariane Seconello. Bom, eu participei da comissão que elaborou a minuta do projeto desta lei de acidente de trajeto, e eu gostaria de acrescentar também que ela é muito importante porque ela regulamenta o acidente de trabalho, configurando as doenças profissionais e as decorrentes do trabalho, como depressão, LER, também como acidente de trabalho. Segundos. Assim, o ente empregador vai pagar todos os custos dessas doenças e também nós vamos ter o real conhecimento das patologias que acometem os nossos servidores municipais. Obrigado, candidata Mariane Trave Seconello. Pela ordem do sorteio agora, quem pergunta é o candidato João Dorlan. 30 segundos para fazer a pergunta, Dorlan. Nas visitas que nós temos realizado ao longo dos últimos anos nos setores, a categoria tem nos colocado que a confiança, o compromisso, a seriedade é algo que são olhos vistos da atual direção do sindicato. Gostaria de perguntar para as nossas colegas concorrentes o que acha, são importantes esses atributos numa gestão sindical. Bom, pela ordem feita no sorteio aqui com as... Que atributos são? Eu não entendi o final da pergunta. Rapidamente, João. Se a experiência, a confiança e o compromisso, né, com a categoria são algo importante de uma futura direção do sindicato. 2 minutos para responder, Vânia Canuto. A experiência sindical? Sem dúvida. A experiência se refere à experiência sindical? A
experiência de vida, Olha, experiência... Nós colocamos aqui, são atributos Pera, de dirigente sindical. Vamos zerar. Experiência, confiança e compromisso. Nós fizemos a pergunta para os candidatos concorrentes. Vocês entendem que esses atributos são importantes numa nova direção? Experiência. Bom, a experiência... Só, deixa eu zerar o teu tempo aqui para a gente começar de novo, Vânia. 2 minutos para fazer a resposta, Vânia. A experiência, experiência pode ser tratada de uma forma genérica. Experiência de vida, experiência de trabalho, experiência de gestão, eu posso dizer que sim. Experiência a gente tem no decorrer da vida da gente, fazendo tudo o que a gente faz. A gente se constitui como pessoa em tudo que a gente faz. É evidente que experiência é muito importante. A competência, na forma ética como a gente trata as coisas, aonde a gente passa, tudo o que a gente faz, em tudo onde a gente realiza, a gente se constitui. Isso é o que constitui a pessoa por onde a gente vive, por onde a gente passa e nas funções onde a gente realiza. É isso que constitui. Nós temos, dentro da nossa equipe, por exemplo, toda uma equipe que tem uma experiência larga em trabalho sindical, como o Gustavo Ruivo, que já foi presidente sindical. Nós temos na equipe pessoas que trabalharam bastante dentro da área sindical, atuando, e o nosso trabalho, na inscrição da equipe, ele buscou justamente ter constituído todo esse trabalho de equipe. Na minha pessoa, o trabalho de liderança, o trabalho de gestão, de administração, que vai ser construído nessa diversidade, nesse pluralismo, tentar construir um sindicato diferente que busque realmente dar para o nosso servidor aquilo que a gente tem buscado por ali. A gente percebe que o servidor não está satisfeito com o sindicato que a gente tem encontrado. A gente anda por ali e eles estão tempo esgotado, Vânia. Que não estão satisfeitos. Muito obrigado. Agora 2 minutos para a resposta à candidata Mariane Trave Seconello. Bom, eu acredito que os atributos para estar à frente de um sindicato e ter a confiança dos servidores municipais dependem de uma série de atributos, e esses atributos, com certeza, não estão numa pessoa só. Então, com certeza, eu não tenho todos esses atributos, mas, com certeza, o nosso grupo possui, porque é um grupo coletivo, é um grupo plural, que tem representatividade em todos os setores da categoria. Mas eu posso afirmar que esse grupo tem comprometimento com os servidores, é um grupo que luta, que é envolvido nos movimentos sociais, que é combativo, se dispõe a fazer as lutas da nossa categoria de forma combativa e eficiente. O nome da nossa chapa é Sindiserve de Portas Abertas, porque nós acreditamos que o nosso sindicato tem que ser mais democrático, tanto internamente para o grupo, quanto externamente, ou seja, ter uma relação muito mais próxima, estar muito mais presente nos locais de trabalho com os servidores e trazer os servidores para próximo do sindicato também. Os atributos, esses todos de lealdade, de companheirismo, com certeza nós temos e vamos fortalecer durante a nossa direção, porque a testemunha é a ação de cada um. Isso nós temos provado durante todo esse período que o nosso grupo tem participado da direção do sindicato, dos conselhos e da categoria. Então, nós somos um grupo que realmente pode levar as lutas da categoria de forma combativa, ouvindo, né, e para poder responder às demandas de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, né, a gente acredita que sim, temos todos os atributos necessários para ganhar a confiança da categoria. 10 segundos. Até porque os nossos professores que fazem parte da chapa e o restante do grupo são pessoas conhecidas e que já possuem a confiança dos nossos colegas. Agora, para fazer a réplica dessa pergunta, 30 segundos para o candidato João Dorlan.
Nós, da Chapa 3, da atual direção dos sindicatos, temos uma trajetória de lutas, nós nos forjamos na luta, temos uma equipe que vai se dedicar nos próximos 4 anos de forma plural, é uma equipe representativa, nós temos confiança na atual nominata que nós estamos propondo para a direção. Entendemos que é com experiência, com confiança e compromisso que vamos construir o plano de carreira para todos os servidores. Obrigado aos candidatos. A gente encerra assim a segunda etapa do debate. Você está acompanhando aqui na Rádio Caxias AM FM e também na revista O Caxiense, no site ocaxiense.com.br, o debate entre os candidatos à presidência do Sindiserv nestas eleições de 2012. A terceira etapa do debate é constituída de perguntas entre os candidatos, mais uma vez, mas perguntas diretas entre os candidatos. Apenas um vai responder a pergunta que vai ser feita diretamente. Pela ordem estabelecida pelo sorteio, são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e mais 30 segundos para uma réplica. Vânia Canuto Ecker começa perguntando para Mariane Seconello, 30 segundos para fazer a pergunta. Vânia. Mariane, já faz algum tempo que a gente está com o problema da questão do IPAM. Um exemplo disso é o manifesto, o abraço público ao IPAM, o site do IPAM, do Sindiserv. 10 segundos. O que a gente também quer colocar? Pode nos relatar, então, já que você faz parte do seminário, né? Você faz parte da questão que está organizando o seminário. Comenta para mim, então, concretamente, o que foi construído até agora nas negociações tempo da esgotado, reunião? 1 minuto e meio para a resposta. Concretamente, Mariane. o que tem? Bom, é sabido, né, por todos os servidores que o IPAM passa por uma série de problemas de gestão, né, ele está com sérias dificuldades financeiras e isso não é novidade. Então, nós sentimos na ponta, enquanto servidores, os reais problemas do IPAM. Nós constatamos no dia a dia o descredenciamento dos médicos, a má qualidade dos serviços prestados. Nós acreditamos que nós precisamos urgentemente que o IPAM tenha um restabelecimento financeiro e volte a ser um plano de excelência. Então, nós, enquanto Chapa 2, vamos lutar para que o seminário do IPAM aconteça. Eu faço parte desse grupo que está reunindo, parou durante as eleições das eleições municipais, porque algumas pessoas do próprio IPAM tiraram férias, mas pretendemos retomar. A questão principal que já foi feita é que já foram abertas, né, as contas do IPAM e nós podemos verificar as principais contas de prejuízo que o IPAM está apresentando. O seminário nós queremos fazer de forma democrática e participativa para que todos decidam o futuro do IPAM. E dizer também que desde julho deste ano eu faço parte, sou presidente do Conselho Fiscal do IPAM, então já não apenas pretendemos, como já estamos fazendo, já apresentamos 3 pedidos de informação para o IPAM em relação aos contratos dos hospitais de informática e pré-auditorias nas cirurgias mais complexas. Tempo esgotado. Agora, para fazer a réplica dessa pergunta, 30 segundos para Vânia Canuto. Eu tenho aqui um documento público que comprova que os trabalhos da comissão que está organizando a questão do IPAM foi interrompido porque nas últimas 3 reuniões não houve o comparecimento dos representantes do Sindiserv direcionado ao presidente do Sindiserv. Na nossa gestão não vai ocorrer isso. Tempo Nós esgotado. Vamos ser responsáveis. Obrigado, Vânia. Agora 30 segundos para a Mariane Seconello fazer uma pergunta para o candidato João Dorlan. Então, reiteradamente, temos escutado do atual diretor financeiro que a entidade passa por dificuldades financeiras. Porém, analisando as contas do sindicato através do portal da transparência, podemos verificar que o sindicato ainda está pagando empréstimos feitos para a conclusão do prédio e que gasta praticamente tudo que arrecada mensalmente. Dorlan, nas propostas do Chapa 3, encontramos a implementação de um camping em Curumim e a construção de um galpão tradicionalista. Como o senhor pretende realizar essas promessas? 1 minuto e meio para a resposta, candidato João Dorlan. Como sempre fizemos, com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito profissionalismo,
na figura do Carlos Pandorelli, nosso diretor financeiro, pela segunda vez, vai para a terceira, com um conselho fiscal atuante, nós temos condições financeiras, as finanças da entidade, que há 6 anos atrás encontramos mais de 2 milhões de dívidas, hoje já se encontra com quase 8 milhões de patrimônio. O empréstimo que está sendo pago, tá? Ele vai estar sendo pago nos próximos meses. Temos condições efetivas de não só fazer o galpão tradicionalista lá na sede campestre, como vamos, de fato, construir o camping na Praia de Curumim. Há 15 anos tem 7 terrenos parados em Curumim e entendemos que a categoria tem o direito de ter uma área de camping, de lazer lá na praia. Como vamos construir, o ano que vem, 2013, nós vamos estar construindo, finalizando o prédio com um novo auditório, com espaço multicultural, não só para os servidores, mas também para toda a comunidade. A questão administrativa tem sido analisada e cuidada com muito carinho e com muita responsabilidade. Temos total confiança, não só no nosso diretor financeiro, que já está há 6 anos, como do Conselho Fiscal, que é autônomo e independente da direção. Candidato João Dorlan, fazendo a resposta à pergunta. Agora uma réplica de 30 segundos com a Mariane Seconello. Queria dizer que na gestão democrática que nós tivemos, né, durante esses 3 anos, em fevereiro desse ano, a entidade fez um empréstimo de R$250 mil, sem passar pela aprovação da direção do sindicato. E em maio desse ano também, foi negado R$200 de apoio para uma atividade de formação para os profissionais da saúde. 10 segundos. Então, nós acreditamos que o principal investimento no próximo período é o nosso auditório da sede social, e até porque o maior patrimônio que o sindicato pode ter são os seus associados. Tempo esgotado. Agora, pela ordem, João Dorlan pergunta e a Vânia Canuto Ecker responde. 30 segundos para a pergunta, Dorlan. Engraçado é que tem uns que, quando na parte boa é direção, na parte ruim é oposição, né? Mas faz parte do debate. Vânia, a autonomia e independência são princípios do qual a Chapa 3 não abre mão e tem posto em prática ao longo da sua trajetória. O que você vê a respeito dessas duas questões? Você acha que é importante ou você acha que isso é irrelevante? Autonomia e independência. Autonomia e independência sindical. Deixa eu zerar o teu tempo aqui, Vânia, para você poder fazer a resposta. Você tem 1 minuto e meio, para responder essa questão. Considero que a autonomia e a independência sejam fundamentais. Nós temos que manter a autonomia e a independência, sim. Tanto que elas estão colocadas lá nos nossos princípios. Se você viu no nosso material, a gente colocou no nosso princípio. Nós temos lá, no nosso material, está a liberdade, a autonomia, a independência, a ética, está lá nos nossos princípios colocados. Nós não estamos presos a ninguém, né? Nós montamos a nossa chapa, justamente uma chapa independente, apesar de que tem, sim, as pessoas estão querendo fazer falácias por aí, fazendo ligações da nossa chapa, dizendo que nós estamos atrelados a pessoas ou que nós estamos ligados à administração. Vou falar bem claro aqui. Nós estamos fazendo uma chapa independente. Nós estamos fazendo uma chapa que ela é de pessoas ligadas aos servidores, a serviço dos servidores. Obrigado, Vânia. Tempo eles. Esgotado. É isso que 30 nós estamos. Segundos para Temos o João Dorlan. Vânia, tempo esgotado, Vânia. 30 segundos para a réplica, Dorlan. Autonomia e independência se faz na prática, não na teoria e não no discurso. A categoria já nos conhece, sabem que nós pagamos um grande preço por colocar a categoria em primeiro lugar. Nossa chapa não foi construída em gabinetes da prefeitura, não foi construída em gabinetes de partidos ou de diretórios. A categoria sempre vai ser a nossa principal razão de ser. A categoria tem que ser respeitada e valorizada. Tempo esgotado, Dorlan.
30 segundos agora para a pergunta. Vânia Canuto pergunta para João Dorlan. 30 segundos, Vânia. Eu tenho passado pelos setores e tenho escutado, em todos os setores, muitas queixas do abandono. Reclamações muito grandes sobre cobranças exorbitantes, 10 segundos. Reclamações, o abandono principalmente dos aposentados, queixas sobre a falta de uso do patrimônio do sindicato. A pergunta, Vânia? O que tu tem para me explicar sobre isso? 1 minuto e meio para a resposta, Dorlan. O único abandono que a categoria tem é de uma atenção da prefeitura em cumprir com as negociações com o sindicato. Não enviou a lei do assédio moral para a Câmara, não avançou na lei do difícil acesso para os servidores da saúde, não enviou para a Câmara a lei do acidente de percurso, não deu seriedade para conduzir a direção do IPAM a ter uma gestão eficiente, não conduziu um processo de construção do plano de carreira até hoje, porque, pasmem, de 92, que é o Estatuto do Servidor, até hoje são 20 anos, que está previsto a implantação e construção do plano de carreira. Então, quem está abandonando a categoria é o prefeito municipal. Espero que o próximo prefeito não abandone a categoria. Nós, da direção, estamos presentes no dia a dia. Temos trabalhado muito. Reconhecemos que temos muito ainda que fazer, mas com muita humildade, com muita seriedade, com muita dedicação coletiva, nós vamos não só construir o plano de carreira, mas vamos cuidar bem do aposentado. Não é por acaso que a Maria Marlene, que trabalha na aposentadoria cidadã, vai ser uma diretora da próxima direção. Tem o papel e a determinação da direção de cuidar bem dos nossos aposentados, que é a razão de ser de todos nós. Um dia todos nós gostaríamos de ser aposentados. Então o aposentado vai ter o carinho e a atenção da direção. Tempo esgotado. Candidato João Dorlan. Agora 30 segundos para a Vânia Canuto Ecker fazer a réplica. Vânia. Vou ler, nem vou fazer. Vou ler o que a Chapa 2 colocou no jornal. Na última gestão, o Sindiserve, os aposentados não foram contemplados com praticamente nenhuma atividade. E digo mais, na sede campestre, entre outros salões, muitos servidores estão reclamando dos valores cobrados, tanto nos salões, papapá. É isso que está acontecendo, e é isso que nós ouvimos. Tempo esgotado, Vânia. João Dorlan pergunta agora, 30 segundos para Mariane Seconello responder. João. Nos últimos anos, nós temos construído, a duras penas, uma política salarial que garante não só a manutenção da trimestralidade, também com o ganho real. Na tua ótica, Mariane, a questão da trimestralidade é o suficiente para valorizar os servidores? Zerar o tempo aqui para que possa ser feita a resposta. A candidata vai ter 1 minuto e meio para responder essa questão. Mariane Seconello. Bom, como eu falei anteriormente, a valorização ela se dá, sim, por um salário digno, por conquistas salariais, que todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver e sempre nós queremos avançar nesse sentido. Mas a valorização dos servidores também se dá através de condições dignas de trabalho. Então, a luta pela questão da trimestralidade ela vai ser mantida e nós vamos lutar, inclusive, para que ela seja implementada através de lei. E o ganho real, logicamente, nós vamos sempre buscar ampliar, porque o salário mínimo aumenta muito mais do que o nosso salário do salário de servidores. Também acreditamos que as políticas salariais elas se refletem no avanço de outras conquistas, como a questão do auxílio alimentação, que tem muitas pessoas que estão reclamando que o valor está abaixo do mercado, que o auxílio alimentação é descontado nos afastamentos. A questão do plano de carreira, em que as pessoas possam ser valorizadas não só pelo seu tempo de serviço, mas pela sua dedicação e qualificação profissional. Que as pessoas possam trabalhar no mesmo local de trabalho, todas recebendo o mesmo índice de insalubridade, porque hoje nós temos quem ganha 40%, quem ganha 20%. A valorização também se dá para que todos os colegas, e não só quem trabalha em determinados locais, possam ganhar gratificação de plantão quando trabalham nesse regime. Então, a valorização profissional ela se dá para muito além apenas da questão salarial. Tempo esgotado. Obrigado, Mariane. Agora, 30 segundos para o João Dorlan fazer a réplica.
Ao longo dos últimos anos, não foi fácil nós garantirmos a manutenção da trimestralidade. O ganho real é uma realidade recente. Nós estávamos juntos na construção desta negociação com o governo atual. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos nos últimos anos ganho real acumulado 7,51. Isso é insuficiente. Nós precisamos avançar para além do ganho real, que é o plano de carreira para todos os servidores. Tempo esgotado. Agora a última pergunta desta série aqui da terceira etapa do debate. A Mariane Seconello tem 30 segundos para perguntar para a Vânia Canuto. Então, o governo enviou no início deste ano uma série de projetos para a Câmara, sem conversar e dialogar com os servidores, criando diversas disparidades salariais entre os cargos. Vânia, qual a sua estratégia para resolver o problema do pagamento do Pravida dos servidores da saúde após a instituição do RTC, que é o regime de trabalho complementar? 10 segundos. Bom, tempo zerado. Teremos agora 1 minuto e meio para a candidata Vânia Canuto fazer a resposta, Vânia. Resolver, na verdade, o RTC me parece que vai ser impossível, né? Resolver o RTC não foi o que foi assinado, que foi assinado? Vocês assinaram, a Mariane assinou, o Dorlan assinou, não foi o RTC que eles assinaram? Pergunta estranha essa. Você tem mais 1 minuto à disposição, Vânia. Pessoal, a questão da lei dos cargos e salários foi aquela encenação toda que foi feita aqui na Câmara. Foi feito toda uma lei onde foi feito foi feito todo um debate onde teve tempo para se debater junto com a administração. O sindicato ficou muito quietinho, não discutiu com os servidores. Quando a lei saiu, houve uma aprovação de gabinete, a lei ficou pronta, houve a aprovação e depois houve uma encenação onde se enterrou o estatuto e o Dorlan e a Mariane assinaram simplesmente a RTC, né? Tempo esgotado, assinaram. Vânia. Foi isso Obrigado. Que eu fiquei sabendo. 30 segundos para a Mariane fazer a réplica. respeito disso. 30 segundos, Mariane. O que aconteceu é que diversos servidores da saúde que aderiram à RTC perderam valores porque a administração tirou o Pravida dessas pessoas sem previsão legal. Então, eu coordeno, junto com outros colegas da área da saúde, um grupo que fez diversas assembleias, conversou com a secretária para tentar resolver esse problema, porque não é justo que eles estejam perdendo valores. Então, a Chapa 2 se compromete a manter essa luta e retomar a questão do Pravida para quem perdeu. Bom, assim a gente encerra a terceira etapa do debate. Vamos para a última etapa, onde a gente tem as despedidas dos candidatos, as considerações finais, já nos encaminhando para o final desse debate dos candidatos à presidência do Sindicerv aqui pela Rádio Caxias e Revista O Caxiense. 2 minutos para cada um para fazer o encerramento do debate. Pela ordem do sorteio também, Vânia Canuto é a primeira a se manifestar. 2 minutos, Vânia. Agradeço o convite da Rádio Caxias, aos ouvintes, servidores candidatos. Gostaria, em nome da minha equipe, em me comprometer novamente com as propostas que estão no nosso material e salientar que o nosso projeto está sendo construído através das sugestões dos servidores. Salientar que o nosso projeto está sendo um projeto novo, tem uma intenção de inovação. A nossa Chapa 1 continuará de forma propositiva e iniciou a campanha passando nos setores, ouvindo os colegas, e é assim que vai continuar. Não esqueçam, no dia 22 e 23, se vocês também não estão contentes com a gestão que está aí, votem na Chapa 1. Obrigada. Obrigado. Candidata Vânia Canuto Ecker. Agora, pela ordem do sorteio, Mariane Seconello tem 2 minutos para as despedidas. Mariane.
Eu gostaria de agradecer aos ouvintes da Rádio Caxias, em especial aos servidores e servidoras municipais, às pessoas da plateia, aos debatedores e ao nosso mediador. Eu agradecer a oportunidade que a Chapa 2 teve de trazer as nossas propostas, e aos componentes da Chapa que estão presentes, estão nos escutando. Nós estamos muito orgulhosos do nosso grupo. Dizer que a categoria dos servidores municipais trabalha muito, trabalha com sol, com chuva, nas escolas, ouvindo muito barulho, e nós ajudamos a colocar cada tijolo na construção e no desenvolvimento da nossa cidade. Nós somos o pilar de funcionamento do município. E é por isso que nós precisamos urgentemente de valorização por parte da administração, de reconhecimento por parte da sociedade, porque com servidores satisfeitos e felizes nós vamos ter serviços públicos prestados com muito mais qualidade. E nós alcançaremos essa valorização e merecemos ela com as lutas que a Chapa 2 se propõe a defender, que são lutas que estão represadas há muito tempo, e nós já falamos aqui durante o debate, além de todas aquelas que vão ser trazidas pelos servidores e que a Chapa 2 se propõe a levar de forma combativa, democrática e participativa. Porque nós temos um projeto coletivo e não pessoal. Nós somos servidores e servidoras comprometidos com a categoria, acima de tudo, independente de governos, partidos e interesses pessoais. Eu sou candidata e pretendo, no próximo período, priorizar o sindicato e não me candidatar a vereadora. E nós mesclamos a experiência com a ousadia e a renovação. Porque nós acreditamos que o maior patrimônio que o sindicato pode ter são os seus associados. 10 segundos. Então, dia 22 e 23, vote por um sindicato de portas abertas, vote Chapa 2. Obrigada e um bom dia a todos e todas. Candidata Mariane Trave Seconello, candidata da Chapa 2. Para encerrar a manifestação dos candidatos, pela ordem do sorteio, o último a falar é o candidato João Dorlan. 2 minutos, Dorlan. Agradeço ao Alessandro, através da Rádio Caxias, o caxiense, Felipe, a Paula, aos nossos colegas debatedores, aos colegas servidores que nos acompanham aqui, e um agradecimento especial a todos os ouvintes, servidores e comunidade de Caxias. O debate foi de alto nível, acho que a categoria de servidores hoje é referência, justamente por isso que ela tem maturidade, ela tem discernimento de saber avaliar para que rumo ela quer para o futuro. O rumo que ela quer para o futuro é a condução e a continuidade de um trabalho de muitos anos e de muitas mãos. Todos nós que passamos pelo sindicato recebemos um legado, deixamos um legado. Nós fizemos isso. Recebemos um legado, estamos deixando um legado e estamos se propondo a construir o outro legado, que é o legado da construção de uma luta sindical autônoma, independente, séria, responsável, cuidando do servidor, tendo responsabilidade de atuar em duas áreas: a área administrativa, com zelo, garantindo e ampliando o patrimônio, mas a principal é a valorização do servidor. E para nós, não só garantir o repasse da trimestralidade com ganho real, para nós queremos ir além, nós queremos construir de forma participativa e colegiada o plano de carreira, que é o grande sonho de todos nós servidores. Temos também que atender ao servidor aposentado, que merece a nossa atenção, o nosso carinho. Estamos imbuídos num propósito de lutar sempre em defesa do servidor. Vocês já nos conhecem, nós trabalhamos das 8 às 18 todos os dias e priorizamos e se comprometemos sempre com a categoria e não com os interesses pessoais ou políticos. Candidato João Dorlan, da Chapa 3, fazendo a última manifestação dele nesse debate aqui transmitido pela Rádio Caxias. Gostaria de agradecer aos 3 candidatos, a Vânia Canuto Ecker, a Mariane Trave Seconello, o João Dorlan da Silva, pela participação, pelo nível do debate. Não tivemos a necessidade de nenhum pedido de respostas. Os candidatos todos se ativeram ao debate e às questões colocadas pelos servidores pela categoria. 22 e 23 de novembro, a votação
para a escolha do presidente do Sindicerv. Agradecer aos colegas da Rádio Caxias que estiveram trabalhando, Rodrigo Oliveira nas externas, o Wagner Goli na central e na mesa de áudio, os colegas da revista O Caxiense que estiveram fazendo a transmissão ao vivo também através do site ocaxiense.com.br. Obrigado a todos que estiveram acompanhando esse debate aqui na Rádio Caxias. Boa eleição do Sindicerv a todos os servidores. Bom dia.